aí, família Carros com Camanzi, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é com um super spoiler. Esse assim, é dos bons. Dos bons. É muito bom ter fã, muito bom ter amigo, muito bom ter parceiro, viu, gente? Ficamos sabendo várias coisas que vão vir no Fiat Fastback. Vocês estão aí todos curiosos, né, pra saber do lançamento? Pois se liguem nessas informações, porque a gente tá sabendo de várias coisas que vão vir nele, que eu acho que vocês vão gostar de saber. Antes disso, vamos dar uma informação que a gente já deu na live de terça-feira, mas para quem não acompanhou, vamos dar um resuminho aqui de novo. Exato, a gente tinha falado que eu achava, né, que o Fiat Fastback não viria com motor 1.3 turbo, só com motor 1.0 turbo e o motor 1.3 aspirado, né, o Drive, né? Porque eu achava já que o motor, já que foi anunciado, né, Drive não, Firefly, desculpa. Porque eu achava que o motor 1.3 turbo, né, iria só no Pulse Abarth, que justificava, né? Quer dizer, não adianta um carro ter uma aparência esportiva. O carro ter uma aparência esportiva e ter o mesmo motor do outro. Mas eu estava redondamente enganado. Um passarinho verde nos contou que vai ter a versão 1.3 turbo no Fastback também. Exatamente. E aí perguntei para o passarinho, e como é que vai ser? Quer dizer, vai ter o mesmo motor no Fastback e no Abarth, que é todo esportivo, coisa e tal? Qual que é a grande diferença do Abarth, né? Qual que é a grande diferença? Aí ele contou que é um pacote específico, não só de aparência, mas tem suspensão, novos amortecedores, novas molas, barras estabilizadora e uma calibração do motor e do câmbio para dar uma pegada mais esportiva. A potência vai ser a mesma, os 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol. Só que em função dessa nova calibração, né, desse novo mapa que eles fizeram para a central eletrônica, tanto do motor quanto do câmbio, ele vai ter um desempenho melhor, ele vai conseguir acelerar melhor, porque o câmbio vai trocar mais rápido, o motor vai ter uma resposta mais rápida, tá? E a versão o Fastback vai ser mais mansinho, né? Quer dizer, vai ser o normal que está até hoje, que está no Jeep, que está na Toro, né? Que está no Renegade, na Toro. O que justifica porque Abarth, gente, é uma divisão esportiva. Não são só versões esportivadas, não é só de estilo. Então a gente ficou naquilo, né? Tipo, ué, gente, mas Abarth tem um nome aí a zelar, como é que vocês vão fazer isso? Exatamente. Por isso que rolou essa dúvida. A Abarth é uma AMG da Mercedes, né? Uma M Sport da BMW. É uma preparadora, né? É uma preparadora, é a que cuida das versões esportivas da marca. Né? Exatamente como a AMG e a M Sport, né? Isso para dar dois exemplos. Você sabe um pouquinho da história da Abarth, né? Conta pra gente como é que começou a Abarth. A Abarth era do seu Carlo Abarth. E esse senhor austríaco, muito engraçado, né? O signo dele era de escorpião, por isso que ele usou o escorpião. Adorei. Exato. E o escorpião é veneno, não é? Quer dizer, envenenar o carro. Então, mas ele envenenava os carros. E ele tinha uma oficina de preparação dos carros para corrida, né? Principalmente, ele deixava os carros muito mais fortes. E ele se especializou em Fiat. E envenenar a Fiat. Né? Quer dizer, ele envenenou, ele tinha várias marcas, tinha Cinca, inclusive, Cinca Abarth, coisa e tal. Mas depois ele começou a se especializar em Fiat e, sabe, mexia em motor, suspensão, câmbio. Preparava mesmo o carro. Daí também, né, o símbolo do escorpião, né, veneno. Aí a coisa foi indo, aí um dia, claro, acabou tendo dificuldades, né, em função de mercado, coisa e tal. Aí a Fiat comprou a divisão e comprou a Abarth e incluiu virou a divisão esportiva. E virou a divisão esportiva deles. Legal, né? Olha aí, meu povo, a minha enciclopédia aqui. Mas este passarinho nos contou mais informações aqui. Ele foi e voltou. Primeira mão para vocês, gente. Falando de interior. Exato. Ele disse que no interior, o quadro de instrumentos da versão com motor 1.3 turbo vai ter o mesmo painel digital que tem na Toro, tá? Então ela vai ser uma versão realmente um pouquinho mais sofisticada, digamos assim. E a com 1.0 turbo vai ter o mesmo quadro de instrumentos. Tem no Argo, que tem aquela telinha no meio de 3,5 polegadas, porém ela foi reestilizada. Ele deve ter um desenho diferente. Novo. Exato. Vai ter, o interior vai ser mais sofisticado, né? O console central é diferente.
tá? Do Isso é muito Pulse bacana. também é diferente, ele falou que ele é mais elevado, tem outros porta-objetos, então deve ter um apoio de braço diferente, né? Aquele... Como é que fala? Aquela sensação de cabine individual. Individual, Parece que é algo assim. Por causa disso, o freio de estacionamento, né, o freio de mão, né, ele não é mais de alavanca, e sim de botão, vai ser elétrico, né, o que é legal, O pessoal é gosta bacana. bastante. E a grande novidade, Porta-malas. que era uma coisa que a gente tinha falado, que eu já tinha falado, né, que pelo fato dele ter o estilo, né, coupé, né, e com o aquela fastback, bundinha ainda com aquela um pouco mais bundinha sedã. maior, ele teria um porta-malas maior do que Bem o do maior. Pulse, né, bem maior. Ele disse que vão ser 600 litros de capacidade do porta-malas. Ele não, assim, não é um dado oficial, Aí, tá, gente? exato. Mas ele falou que o porta-malas é enorme. Mais de 500, com certeza. Mais de deve 500 com certeza vai ser, né? Então, quer dizer, vai ser Naquele um belo sistema de porta-malas. água, né? De encher o porta-malas de água, não dos tijolinhos, porque aí o número fica diferente. Exato, que é a mesma coisa que acontece com o T-Cross e o Nivus, né? Que o Nivus tem um porta-malas maior do que o T-Cross, é justamente por causa da caída, tem que esticar, aumentar o balanço traseiro, né? Para poder dar o formato, né? Então tem que aumentar o balanço traseiro e aí, consequentemente, aumenta o porta-malas. No Fiat Fastback vai acontecer a mesma coisa. E aí, gostaram desse spoiler, minha gente? A gente gostou muito, né, de ficar sabendo. Ótimo, né? É isso aí, tá em breve esse lançamento, mês que vem o carro deve estar chegando. E se tiver informação nova, nós vamos compartilhar com vocês. Fica ligado. Como sempre, a gente tá sempre batendo um papo ao vivo com vocês às terças-feiras, compartilhando novidade também, hein? Toda terça, 9 horas da noite, a gente espera vocês. Tá bom? Beleza? Um beijo. Tchau, Até um mais. abraço.